Ao vivo, Evaldo. E aí, galera do oitavo ano, tudo bom, gente? Espero que todo mundo esteja se cuidando. Essa mensagem que a gente está passando, meu povo, e a pergunta, né, para cada uma das turmas, certo? É importante que a gente se cuide, que a gente esteja bem, para que a gente possa voltar em breve para as nossas atividades, né, para a nossa escola também, para aquela proximidade que a gente deseja, né? Se Deus quiser, as coisas vão passar breve e a gente está de volta, tá? Até lá, a gente vai se cuidando e vai mantendo o ritmo de estudo, né, meu povo? Não pode parar, gente. O conhecimento é uma arma poderosa que a gente tem na mão. Então, apesar da gente hoje estar precisando utilizar de um meio diferente, né? Mas a nossa intenção, a intenção da escola é exatamente essa, que a gente mantenha o nosso ritmo de estudo, apesar da distância, tá? Eu deixei, meu povo, eu acho que vocês conseguem ver uma mensagenzinha que está bem aqui, ó. Eu deixei essa mensagem a semana toda para poder transmitir para cada turma, tá? Se vocês não conseguirem ler, eu vou fazer isso para vocês. Está aqui escrito: fé vai passar, tá? Então, com fé, com certeza, a gente precisa mantê-la no nosso coração e acreditar que isso vai passar. A gente, daqui a pouco, estamos todos nós dentro da nossa normalidade, certo? Essa é a nossa expectativa. Até então, fica a saudade, né? Fica o carinho, galera, que a gente mantém por cada um de vocês. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, eu falo pela comunidade escolar toda, né? Eu falo por todos os educadores, certo? E para o tema de hoje, meu povo do oitavo ano, nós vamos relembrar um pouco sobre as religiões abraâmicas. Tio, não estou lembrando de história de religião abraâmica, não. Quando eu começar a falar, vocês vão lembrar. Só que hoje, galera, a gente vai falar das religiões abraâmicas e os seus livros sagrados, certo? Mas vou testar a memória de vocês, tá? Anota aí no chat, galera, as meninas vão acompanhar. Quais são as religiões abraâmicas? Quais são as religiões que nasceram a partir de Abraão, do patriarca Abraão? Só uma dica, foram 3, certo? Anota aí, já já eu vou colher as respostas de vocês aí com as meninas, tá bom? Então, galera, aí tá até uma dica aí no próximo slide, ó. Opa. Não passou. Não passou, né, Ana? Não passou, Evaldo. Tira e coloca novamente. Vamos lá, meu povo. Problema técnico para nós resolvermos, minha gente. Rapidinho. Muito bem. Vamos lá de novo. É bom que dá tempo para vocês responderem, vocês nem vão precisar pegar a dica, né, minha gente? Aí, agora sim, galera. Passou, Ana? Pronto, Evaldo. Passou? Joia. Olha só, pessoal, nós vamos ver esses 7 pontos, tá? Mas de uma maneira bem breve, tá? Porque além daquilo que a gente já falou sobre o assunto, a atividade vai ajudar vocês a fixar esse tema, tá? Então, nós vamos falar sobre uma visão de rivalidade que muita gente percebe, até estimula a respeito dessas religiões, né? Que nós mencionamos. A divulgação do preconceito, que é um problema também, certo? Como as pessoas legitimam a violência dentro de um grupo religioso. E aí uma outra pergunta, é possível buscar um diálogo? É possível que haja proximidade entre grupos religiosos diferentes? Mas existem semelhanças também? Se existem, quais são essas semelhanças entre esses 3 grupos religiosos? E aí a gente ainda faz, né, um outro questionamento importante. O que é que nós vamos fazer com as nossas diferenças? Bem, eu não posso dizer que grupo tal religioso é semelhante a esse, né, ou é igual. São diferentes, têm suas diferenças. O que é que nós vamos fazer com elas? E aí a gente conclui falando de uma nova história, tá? Ana, Bia, o pessoal respondeu? Religiões abraâmicas. Judaísmo. Oi. E islamismo. Judaísmo, cristianismo. E o outro não dá frente.
Bia, teu microfone está falhando. Eu vou ler aqui. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Olha aí. Deixa eu ver o que é que eles colocaram mais aqui. Que o microfone da Bia falhou. Aí poderia ser que você não escutasse. Aí passa Judaísmo, islamismo e cristianismo. o povo inteligente. É isso mesmo, meu povo. São as 3 religiões que foram criadas a partir de Abraão, né? Porque os cristãos se entendem como descendência pela fé de Abraão, os judeus, né, os israelitas, se entendem como uma descendência direta, e os islâmicos, né, se entendem como descendentes diretos a partir de Ismael, que foram 2 de alguns dos filhos de Abraão, certo? Muito bem, galera, o pessoal tá aí, tá forte, viu? Olha só, gente, o que é que a gente vai falar sobre essa visão de rivalidade? Na cabeça de grande parte das pessoas, essas 3 religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, elas funcionam assim, com desconfiança, como aparece a imagem ali embaixo, né, as mulheres fazendo a oração, mas cada um olhando uma para a outra assim com certo ar de desconfiança, alimentada por uma história de rivalidade, é uma outra visão que as pessoas têm. Por quê? Porque houve momentos em que essas 2 etnias, né, esses 2 grupos religiosos, a partir das etnias que os representavam, entraram em conflito, como foi o período da Cruzada, né? A imagem do meio traz exatamente isso aí. No período da Cruzada, houve muita batalha entre cristãos e islâmicos, certo? E também as pessoas olham, entendendo que esses grupos religiosos, eles se desprezam, como está a imagenzinha aí, a terceira, né, que está mais em cima de cada uma das lideranças, né, olhando para o lado, assim, ignorando os demais. Então, as pessoas veem dessa forma, mas essa não é toda a verdade. Existe uma rivalidade em alguns grupos? Infelizmente, sim, mas isso não é a realidade para todo mundo e para todas as lideranças, certo? Olha só. Agora, por que é que desses 3 grupos há tanto preconceito, principalmente com o islamismo, tá? Por alguns motivos. Dentre esses motivos é a divulgação do preconceito. Muitos grupos religiosos, quando fala de terrorismo nos filmes, né, coloca exatamente os islâmicos. Mas, tio, não tem pessoas, grupos mais tendenciosos, islâmicos, muçulmanos, que praticam o terrorismo? Sim, galera. Mas você não pode julgar uma nação inteira, né? Mais de 1 bilhão de seguidores, de fiéis, a gente não pode julgar todas essas pessoas baseado num grupo pequeno. Porque é isso que o grupo de terroristas são. É um grupo pequeno, galera. Não faz parte da cultura islâmica a ideia de terrorismo, de forma alguma, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, os filmes, eles fortalecem muito essa imagem preconceituosa contra os islâmicos e também por uma questão política, né? Vocês estão vendo aí na outra imagem um islâmico orando, fazendo sua oração, né, inocentemente, e alguém ali pintando a imagem dele como se fosse um demônio, né? Por quê? Porque se demoniza. Por que isso acontece? Por uma questão política, econômica, uma ideia ocidental de supremacia sobre o povo oriental, tá? Então, quando você demoniza um grupo, né, quando você diz tal pessoa ali não presta, ou tal grupo religioso não presta, ou é violento, ou é terrorista, você já começa a observar com um olhar de desconfiança, né? A gente já discutiu isso na sala, tá? E aí, como é que essas pessoas legitimam a violência? Aqueles que de fato a praticam, galera. Infelizmente, há grupos dentro de religiões, como eu disse, grupos pequenos, não faz parte da vivência daquela religiosidade como uma totalidade, né? Há grupos dentro de religiões que procuram legitimar a violência através dos livros sagrados. Então, quando você pega um livro sagrado e lá fala de uma determinada batalha, o islamismo faz isso, a Bíblia também, a Torá também, judaica, tá? Então, quando você pega uma situação daquela, que aconteceu naquele tempo, naquele contexto, e traz para a atualidade, e pensa, bem, assim como naquele período, a gente tem que praticar a mesma violência, a mesma guerra hoje. É o exemplo do jihad, né? As pessoas veem o jihad islâmico, né, como sendo uma guerra, é uma batalha,
é a guerra santa. Mas a palavra jihad, na verdade, significa batalha para o bem, significa estímulo, esforço, empenho. Então não tem a ver não tem a ver diretamente com violência. Agora, se você pega as guerras que haviam naquele período, né? Logo quando o islamismo passou a ser fundado por Maomé, quando você vê aquele período bélico que acontece ali, e traz para os nossos dias, aí você diz, está vendo? Assim como naquela época, a gente tem que trazer violência para cá também. Temos que fazer a Guerra Santa e tal. Então, um grupo muito pequeno pensa dessa forma. Tá? De maneira geral, os islâmicos entendem que a jihad é esse esforço, é essa batalha para o bem, é esse empenho que nós temos que ter. Agora, será que é responsabilidade do texto escrito ou da interpretação que as pessoas fazem do texto? Será que é culpa do Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, né, dos muçulmanos, as pessoas serem violentas? Eu acho que não, galera. Eu acho que não. É a interpretação que se faz. É como muita gente também usa a Bíblia para legitimar os seus preconceitos, né? Muita gente usa a Bíblia para legitimar a violência, até atitudes que não estão de acordo com o Evangelho. Mas por quê? Porque olha com seu óculos, com a sua visão, e acaba extraindo ali do texto sagrado algo que ele pensa, né? Deixando de lado a questão do contexto, deixando de lado a questão do momento vivido, né? Do significado das palavras, certo, galera? Então não é culpa do texto sagrado, mas as pessoas olham para ele e extraem os seus preconceitos dali. É possível buscar um diálogo? É possível buscar um diálogo? A gente fala em alto e bom som que sim. Como? Primeiro, a partir do bom senso, né? A partir do bom senso. A gente busca o diálogo a partir do bom senso. Como assim, professor, do bom senso? Gente, simplesmente pensando, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. A gente não pode esperar que todo mundo pense do mesmo jeito, né? A gente não pode imaginar que todo mundo vai pensar igual. Então, uma cabeça que pensa com bom senso vai entender que as diferenças elas são naturais. Uma outra forma é a partir de uma nova teologia. Teologia é o estudo da revelação de Deus, né? Então, a partir de uma nova compreensão dessa revelação de Deus, certo? De que aquilo que eu creio não pode produzir preconceitos com relação aos outros, né? Mas tem que fazer com que eu mantenha uma proximidade, mesmo mantendo a minha fé, mesmo sendo daquilo que eu creio. Eu olho para o outro e não vejo como inimigo. E também, galera, a partir da percepção dos próprios textos sagrados que trazem semelhanças. Agora, professor, o senhor esticou a baladeira. Semelhança entre a Bíblia cristã e judaica e o Alcorão dos islâmicos, vamos ver que tem. Olha só. Quais são essas semelhanças, galera? As 3 escrituras, elas se entendem como sendo escrituras que foram reveladas, foram revelação de Deus. Tanto Maomé, como Moisés, como os apóstolos, né, entenderam que aquilo que eles receberam para escrever a Bíblia foi uma revelação de Deus, tá? As 3 religiões, elas têm uma outra coisa em comum. As 3 falam de adorar um único Deus, né? Para o judaísmo, cristianismo e islamismo, só existe um Deus verdadeiro. Terceiro, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Arão, Jesus, Maria, todos eles aparecem no Alcorão. Todos eles aparecem no Alcorão, tá? Então, e quando aparecem no Alcorão, esses personagens, eles não são tratados de maneira pejorativa, né? Quando essas pessoas aparecem, que estão lá na Bíblia, né? Certeza que vocês conhecem os nomes. Eles aparecem no Alcorão, não é para julgar, para condenar, não, né? Eles narram como sendo um fato histórico, gente. Olha só. Tio, e na Bíblia fala sobre Maomé? Não. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita até mais ou menos o século I, certo? E o Alcorão só foi escrito mais ou menos a partir do século VI, certo? Então, a Bíblia já estava completamente escrita, né? Certo? O Alcorão possui textos sobre a Virgem Maria, exaltando a sua figura como mãe do profeta Jesus. Para os islâmicos, Jesus ele é um profeta, né? Ele foi um profeta importante. Então, no Alcorão, eles exaltam a figura de Maria, né? E também eles acreditam que Jesus foi concebido por ação divina, né? Que assim como a Bíblia relata,
O Alcorão também relata que Jesus foi concebido a partir de uma ação divina. Então, gente, olha só quanta semelhança, né? A gente já falou sobre isso na sala de aula também. Ao invés da gente ficar frisando as nossas diferenças, né, vamos falar do que nós somos semelhantes, que a gente vai encontrar uma proximidade, né? Mas aí, tio, o que é que a gente faz com as diferenças? Simples e claro, gente. Vamos aprender com elas. Aprender com elas sem a ideia de ter o outro como inimigo, mas percebendo a beleza da diversidade. Vamos aprender com as nossas diferenças. Por exemplo, os islâmicos, eles fazem oração diversas vezes durante o dia. Se a minha prática não tem sido essa, eu posso aprender com eles também. A importância do contato com Deus, né? Assim também, a mensagem de Jesus, do Evangelho, ela pode ser aprendida pelos judeus, pelos muçulmanos também, né, meu povo? Então, a gente vai aprendendo um com o outro, galera. O zelo que os judeus têm com relação à sacralidade das escrituras é outra coisa que a gente pode aprender. Então, as nossas diferenças, elas têm que ser motivo de aprendizado e não de preconceito, de distanciamento, ou, muito menos ainda, de violência contra o próximo, certo? E aí, gente, com esse pensamento, com essa ideia, a gente cria, a gente produz uma nova história, né? A gente produz uma nova história. O professor está falando isso porque ele é de religião, que fala de amor, etc. Não, galera. Não é só uma frase bonita, né? Falar sobre uma nova história não é só uma frase bonita, não é só uma ideia legal, mas é o único caminho para a nossa coexistência, certo? Se a gente não mantém um respeito, um vínculo de proximidade, de compreensão de que o outro tem direito a ser diferente daquilo que eu sou, então, gente, nós vamos transformar esse mundo numa guerra, né? Então, há uma necessidade. A gente está usando aqui as três religiões, né? Porque é o tema da nossa aula, mas em tudo, né? Eu tenho que entender que o meu vizinho, que as outras pessoas, grupos religiosos, eles são diferentes daquilo que eu acredito. E a gente tem que olhar e dizer, eu posso aprender algo com esse grupo aí, né? E nesse aprendizado a gente vai crescendo. A gente tem três imagens aí muito bacanas, né? 2 adolescentes aí, um judeu e um muçulmano, abraçados, né, galera? Na outra imagem você tem um líder judeu, cristão e muçulmano, juntos ali, abraçados também, né, que é o Papa Francisco e 2 líderes religiosos também, das demais denominações. E uma terceira imagem, que foi uma oração global conjunta, né, também desses 3 grupos religiosos. Eles se reuniram na cidade de Jerusalém para orar pelo mundo diante da pandemia do coronavírus. Acho que vocês estão vendo aí na imagem, né, essa que está mais embaixo, um deles está até com a máscara, né? Estão distantes aí um do outro para respeitar esse distanciamento social e estão orando para que o mundo ele seja algo mais belo, algo mais significativo e também para que essa pandemia passe, né? E olha que massa, né? 3 grupos, cada um com a sua crença, com a sua maneira de pensar, mas juntos com um objetivo único, que é exatamente ajudar, né? Pensar na prática do bem como algo positivo e que nos une, que nos aproxima. E, finalmente, tem essa outra imagem aí bacana, né? Cada liderança religiosa com o seu livro sagrado, segurando, entendendo que pode estar juntos, né, gente? Eu acho que essa imagem aí, ela resume aquilo que a gente falou nesses minutos aqui com vocês, certo? E, finalmente, para a gente terminar, a gente trouxe aí a palavra gratidão em cada uma das línguas, né? Na nossa língua portuguesa, lembrando a fé cristã, na língua hebraica, né? Todá significa gratidão ou obrigado, e na língua árabe também, né? Shukran significa gratidão, obrigado, tá? Então fica essa minha palavra de gratidão nas 3 línguas para vocês, tá, galera? Então um abraço, passa aí para as meninas agora e a gente vê se tem algum questionamento da galera. Oi, Evaldo, sem nenhuma pergunta, pode finalizar. Ok, então. Gente, ó, espero que tenha ficado muito claro para vocês, tá? E acima de tudo, gente, mais do que conhecimento religioso, né? A gente quer passar para vocês exatamente a questão dos valores, né?
que a gente precisa carregar esses valores a nossa vida toda, tá? A gente espera que cada um compreenda exatamente o seu papel e nessa criação da nova história, né? A gente cria uma nova história, a gente pensa exatamente nisso. Ó, não é só algo legal, não é só algo bonito, né? Não é algo que foi dito só por líderes religiosos há alguns milhares de anos atrás. Não. Vamos pensar nessas coisas exatamente como algo necessário para a nossa coexistência, para a manutenção da vida, tá? E a gente é que vai criar exatamente essa nova história aí para a humanidade, tá, pessoal? A gente confia na geração de vocês, especialmente para que isso possa se tornar real cada dia mais, tá? Então, um abraço, obrigado, Ana, obrigado, Bia, pelo apoio, um abraço a todos vocês, tá, gente? Na atividade que a gente encaminhou, vocês vão se familiarizar ainda mais com esse tema, tá? Tenho certeza que todo mundo vai ter sucesso. Abração, galera, valeu! Para os alunos que estão assistindo a aula sem ser ao vivo, o código dessa aula é 8ER02. 8ER02. Estou encerrando.